Entre 1930 e 1980, 60 mil pessoas morreram em um único lugar no Brasil. Não foi uma guerra, não foi uma epidemia, não foi um desastre natural, foi um hospital. O Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, foi palco de um dos maiores genocídios da história brasileira. Um lugar onde pessoas eram jogadas e esquecidas, onde a morte era preferível à vida, onde a humanidade foi completamente abandonada. Este é o Holocausto brasileiro, uma história real que poucos conhecem. 1930, Barbacena, Minas Gerais, uma cidade tranquila no interior. Ali foi construído o que deveria ser um hospital psiquiátrico. Um lugar para tratar pessoas com problemas mentais, oferecer cuidado, tratamento, dignidade. Mas não foi isso que aconteceu. O Hospital Colônia se tornou um campo de concentração, um depósito de seres humanos, um lugar de horror indescritível. 70% dos internos não tinham nenhuma doença mental. Leia de novo. 70% não eram doentes. Eram apenas pessoas inconvenientes. Mulheres que engravidaram antes do casamento. Esposas que desobedeceram os maridos. Filhas rebeldes. Homossexuais. Alcoólatras. Epiléticos. Pessoas tímidas demais. Pessoas diferentes. Bastava um atestado médico, assinado por qualquer médico, e a pessoa era internada para sempre. Famílias se livravam de membros indesejados. Maridos abandonavam esposas. Pais descartavam filhos. E uma vez lá dentro, ninguém mais saía. O hospital foi projetado para 500 pessoas. Chegou a ter 5 mil internos ao mesmo tempo. 5 mil seres humanos, amontoados em condições subhumanas. Não havia camas suficientes. A maioria dormia no chão de concreto, nus, cobertos apenas pela própria sujeira. Não havia banheiros adequados. As pessoas faziam necessidades onde estavam. O cheiro era insuportável. O esgoto corria a céu aberto. Não havia comida suficiente. Os internos comiam ratos, insetos, capim, qualquer coisa para sobreviver. Muitos morriam de fome, de frio, de doenças, de negligência. 60 mil mortes em 50 anos. Mais de 3 mortes por dia, todos os dias. Durante meio século, os corpos eram vendidos. Sim, você ouviu certo. Os corpos dos mortos eram vendidos para faculdades de medicina, que pagavam por cadáveres para estudos. 16 faculdades compravam corpos do Hospital Colônia. Quando não vendiam os corpos inteiros, vendiam partes, ossos, órgãos, esqueletos. Nada era desperdiçado, exceto a dignidade humana. As condições eram tão horríveis que o hospital foi comparado aos campos de concentração nazistas. A psiquiatra italiana Franco Basaglia visitou o hospital em 1979. Ela havia visitado campos de concentração na Europa e disse que Barbacena era pior. Pior que os campos nazistas, pior que Auschwitz. Ela chamou de genocídio, de Holocausto brasileiro. E ainda assim, nada mudou por décadas. Os pacientes eram submetidos a tratamentos brutais, eletrochoques sem anestesia, lobotomias em massa, experimentos médicos, torturas psicológicas. Muitos ficaram permanentemente danificados, não pela doença que não tinham, mas pelos tratamentos que receberam. Havia crianças no hospital, bebês abandonados, crianças consideradas problemáticas, menores de idade internados pelos próprios pais. Elas cresciam ali, sem educação, sem amor, sem futuro. Muitas morriam antes de completar 10 anos. Se você está gostando deste vídeo, se inscreva no canal, ativa o sino, porque toda semana tem um caso novo, mais perturbador que o anterior. O hospital tinha um cemitério próprio.
onde os corpos eram enterrados em valas comuns, sem caixões, sem lápides, sem nomes, apenas números. Famílias nunca eram avisadas das mortes. Muitos morreram sem que ninguém soubesse, sem que ninguém se importasse. Os funcionários do hospital, enfermeiros, médicos, administradores, sabiam exatamente o que estava acontecendo e não faziam nada. Alguns até lucravam com a venda de corpos, com o desvio de comida, com o roubo de roupas e pertences dos internos. Era um negócio lucrativo, baseado no sofrimento humano. A sociedade de Barbacena sabia, todos sabiam. O hospital ficava no centro da cidade. Era impossível não saber, mas todos fingiam não ver, não ouvir, não saber. Afinal, os internos não eram considerados gente. Eram loucos, eram doentes, eram descartáveis. Em 1979, a jornalista Daniela Arbex começou a investigar o hospital. Ela entrevistou sobreviventes, ex-funcionários, familiares. O que ela descobriu foi tão chocante que resultou no livro Holocausto Brasileiro. O livro expôs a verdade, chocou o país, forçou mudanças. Finalmente, em 1980, o hospital começou a ser desativado, mas o processo foi lento, muito lento. Levou décadas para fechar completamente, e mesmo assim, a maioria dos responsáveis nunca foi punida. Ninguém foi preso, ninguém pagou pelos crimes. Os sobreviventes, aqueles que conseguiram sair, carregam as cicatrizes para sempre. Muitos nunca se recuperaram, nunca conseguiram se reintegrar à sociedade, nunca tiveram uma vida normal. Alguns ainda vagam pelas ruas de Barbacena, esquecidos, invisíveis, como sempre foram. O prédio do hospital ainda existe, abandonado, em ruínas, assombrado por memórias. Moradores da região dizem ouvir gritos à noite, ver sombras nas janelas, sentir presenças. Verdade ou não, o lugar carrega a energia de tanto sofrimento que é impossível não sentir. 60 mil vidas, 60 mil histórias, 60 mil seres humanos, tratados como lixo, descartados, esquecidos. Este foi o Hospital Colônia de Barbacena. O Holocausto Brasileiro, uma mancha permanente na história do Brasil. Um lembrete de que os maiores horrores não vêm de monstros imaginários, mas de seres humanos reais, de pessoas que escolheram lucrar com o sofrimento, que escolheram fechar os olhos, que escolheram não fazer nada. 60 mil mortos. E ninguém foi punido. Esta é a história que o Brasil tentou esquecer, mas que não pode ser esquecida, porque quando esquecemos a história, corremos o risco de repeti-la. O Hospital Colônia de Barbacena, o lugar onde a humanidade morreu, e ninguém se importou.